Olá, olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, dando uma olhada, uma passada no que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E a gente não consegue tirar os olhos do que está acontecendo no Brasil, apesar de... Gente, no final das contas, o mundo hoje está tão ligado quanto jamais aconteceu, né? Como jamais aconteceu. Nunca o mundo esteve tão interligado, tão intrinsecamente né, ligado todas as partes do mundo como hoje. Acontece um terremoto, a gente sabe na hora. Um avião que caiu, a gente sabe na hora. Né, o que está acontecendo na América, no Oriente Médio, na China, no Japão, aqui na América Latina, né, no nosso bolivarianismo latino-americano, a gente fica sabendo na hora. Né? Só que o Brasil, de repente, a gente subestimava, né, a história brasileira, a política brasileira especialmente, e agora a gente está vendo que porra, a gente foi pro centro das atenções do mundo. Né? Eu até acredito que tudo isso que está acontecendo no Brasil, toda esse panorama político que a gente está vivendo nesses últimos 10 anos, mais de 10, né? Desde que a Dilma caiu em 2014, 2015, a gente virou o centro das atenções mundiais. Talvez porque o mundo tem medo do que poderia acontecer com o Brasil e agora está acontecendo. Né? A gente só não vê porque não quer. Enquanto não houve interferência norte-americana, primeiramente contra a Suprema Corte, né? A retirada dos vistos de 15 pessoas mais ou menos, PGR, Polícia Federal, 8 ministros da Suprema Corte, inclusive o senhor Alexandre de Moraes, por conta da Suprema Corte brasileira estar chantageando cidadãos americanos, residentes nos Estados Unidos e empresas americanas, né, que não podem ser processadas fora do solo americano. A gente está vendo o que está acontecendo. O Brasil acabou se tornando assim um exemplo do que não se deve fazer nesse mundo completamente globalizado como a gente está vivendo agora, né? A não ser que você se transforme numa Venezuela, no Irã, no Iraque, sei lá, no Iêmen, né? E fique fazendo negócios ali entre os seus amiguinhos, tipo BRICS, né? Se a gente se fechar num BRICS, a gente negocia entre os BRICS e fica ali, né, negociando talvez com a Arábia Saudita, que não é nem esquerda nem direita, é uma monarquia, e com a Indonésia, né, que é um país de direita, mas está dentro do BRICS, e também a Índia, né, que também tem um presidente, um dignitário de direita. O resto, gente, é tudo ditadura e comunista. Tudo, né? Ditadores comunistas e ditadores né? E a gente fica nessa bolhazinha, Venezuela, Nicarágua, Colômbia, Equador, né? Irã, Iraque, Iêmen, Coreia do Norte, China, Rússia. Gente, bizarro, né? Tem um avião russo aí que está sancionado pelos Estados Unidos que aterrissou em Brasília, tá? Um avião russo sancionado pelos Estados Unidos está em Brasília. Um avião cargueiro gigantesco aterrissou em Brasília, sabe-se lá para quê? Fazer o quê? Aí a pergunta que não quer calar é o que aconteceu? Por que está todo mundo quietinho, hein? Só quem está falando alguma coisinha, de vez em quando, é o Alexandre de Moraes. O resto, gente, tá todo mundo calado, hein? Hoje faz uma semana que Bolsonaro está em prisão domiciliar. O Christopher Landau, que é o segundo na Secretaria de Estado norte-americana, abaixo do Marco Rubio, né? Deu uma cacetada de embaixador para embaixador no Brasil. E a gente está vendo agora as repercussões da Magnitsky com o senhor Alexandre de Moraes. E eu vi também aqui no Twitter, gente, uma coisa interessante aqui. O Alan dos Santos colocou isso aqui, não sei se confere, mas Alexandre de Moraes está usando um cartão de crédito. Alguém prestou um cartão de crédito para ele, tá? Com o Pix do sócio da mulher dele, que também é muito amigo do psicopata Gabriel Chalita, Alan dos Santos, tá? O Departamento do Tesouro americano
rastreia tudo e Moraes acha que consegue escapar da Magnitsky. Eu acho que não. Mas está todo mundo muito quietinho, né? Engraçado. Mas o Alexandre de Moraes está falando em populismo extremista que ameaça as instituições democráticas do Brasil. Lá, 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 lá. Aí ele falou, desde o dia 8 de janeiro de 2023 que eles estão tentando derrubar as instituições. Gente, esses caras deram um golpe a partir de 2019. Um golpe que veio sendo montado devagarzinho. Primeiramente com o inquérito das fake news, por conta do amigo do meu pai, que era o senhor Dias Toffoli, naquela delação da Odebrecht lá na Lava Jato. Depois, o inquérito das milícias digitais que, em teoria, segundo eles, teriam feito com que Jair Bolsonaro chegasse à presidência. A tia do Zap, conversando, né, fez com que o Haddad perdesse a eleição e o Bolsonaro tivesse sido eleito em 2018 e assumido em 2019. Né? E esse inquérito das milícias digitais foi criado em 2020. De lá para cá, vários outros inquéritos que não fecham nunca, sempre com medidas cautelares, Polícia Federal na sua casa, na sua porta às 6 horas da manhã, apreensão, busca, apreensão, pega um celular, computador, notebook, leva tudo embora para a polícia, não vê mais, leva um relógio, dinheiro, gente, bizarro, hein? O que está acontecendo é mais ou menos o que acontecia na Europa nazista antes da Segunda Guerra Mundial. Ali entre 1933 e 1937, 38, antes da invasão da Polônia, da Tchecoslováquia, né, da reanexação daqueles territórios lá por Hitler, havia essa caça, né, especialmente contra judeus, contra imigrantes eslavos, contra populações ditas doentes mentais na época, né, doentes físicos e mentais, que ele veio eliminando esse pessoal, eliminando populações ciganas, né, que foram sendo exterminadas, obliteradas do planeta. Né? Isso aconteceu demais com o vizinho entregando o vizinho, parente entregando o vizinho, caguetando, né, como a gente fala, né? X9, e isso aconteceu demais. Está acontecendo agora de novo, né? Com as pessoas caguetando umas às outras. Aconteceu durante os inquéritos das fake news e das milícias digitais, com a Joyce Hasselman, segundo estão dizendo na plataforma X, Alexandre Frota, Joyce Hasselman e Gazela Saltitante Randolph Rodrigues, senador, Randolph Rodrigues, que tinham acesso direto ao Alexandre de Moraes, entregando para aquele gabinete do amor do Alexandre de Moraes, do WhatsApp, perfis e postagens de pessoas, né, entregando essas pessoas para serem colocadas dentro dos inquéritos das milícias digitais e das fake news também. Né? Assim como o Sérgio Tavares, jornalista português, que foi preso em 2023, apreendido, né, pela Polícia Federal. O dono do Getter também, que foi em 2021, foi preso pela Polícia Federal no período em que o Bolsonaro ainda era presidente, porque ele veio participar de um CEPAC brasileiro, né, uma conferência de direita, né, no Brasil. E tudo isso deu na Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes. E agora está todo mundo quieto, né? Não tem ninguém falando nada, está todo mundo tão quietinho. Mas ele continua falando que houve um golpe, né? Com esse novo populismo extremista. Tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro e as instituições reagiram, souberam atuar dentro do que a Constituição estabelece. Ele participou da abertura da 23ª Semana Jurídica no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na capital de São Paulo, né? E diz que vem sendo... que a democracia vem sendo atacada por um novo populismo extremista. Não podemos fingir que não há bases que permitiram esse discurso antidemocrático florescer. Tá vendo? Aí ele está aqui, gente, ó. Foi esse discurso aqui, cadê? Vamos colocar aqui para a gente ouvir o próprio Alexandre de Moraes falando aqui para vocês ouvirem. E bem aqui, né? Vamos ouvir ele falando? Vamos lá, seu Alexander of Moraes. Vamos botar o volume aqui. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. No dia 8. Eu acho que não foi tentativa, não. Vocês conseguiram dar um golpe de Estado, né?
Começou em 2019 e terminou em 2022 com o Lula eleito, né? O golpe começou lá atrás, tirando o Lula da cadeia e, né, derretendo a Lava Jato, né? Bizarro, hein? 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado. É mesmo, é colegiado, mas você toma decisões monocráticas, como colegiado, né? A prisão preventiva do Bolsonaro foi você que meteu a caneta. O IOF foi você que meteu a caneta. Como colegiado? Que colegiado? Né? É para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. É mesmo, Alexandre de Moraes? Caramba, hein? Poxa, parabéns. É isso aí, pessoal. É isso aí. Não aconteceu nada, né, cara? Vamos ouvir o Barroso falando com aquela... Como é o nome dela? Essa jornalista aqui que era da Jovem Pan. Esqueci o nome dessa mulher que agora está na TV estatal, que era do Dória, né, do Calcinha Apertada. Colocou ela lá porque ela foi demitida de tudo que é canal, né? Vamos só para fechar o vídeo aqui. Vamos ouvir o Barroso falando sobre a Lava Jato, que foi desmontada para colocar o Lula na presidência, botar o Cachaça na cadeira no Palácio do Planalto. Do caso dos vazamentos, qual é, em retrospectiva e analisando tudo que veio depois, a análise que o senhor faz da Lava Jato? O senhor acha que ela teve esse condão de criminalização da política ou que ela foi mais positiva do que negativa? Não, eu não acho que ela foi criminalização da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade. O que é a internet, né, gente? O que é a internet? O cara vai lá e traz de volta uma fala maravilhosa como essa. Assim como aquela do Gilmar Mendes dizendo que o PT havia roubado tanto que daria para fazer eleições ou bancar as eleições do PT, que dessa forma iria eternizar-se no poder até 2045, né, 2042, e tanto dinheiro roubado. No país, eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Caraca, bicho, Barroso falando de patriotismo, é bizarro, não é não? Um dos caras que foi um dos arquitetos do desmanche da Operação Lava Jato, né? Um dos responsáveis por tirar o chefe da organização criminosa petista da cadeia e colocá-lo na presidência da República. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, hein? Caramba, é bizarro, hein? A internet não perdoa, gente. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.